Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Aqui estamos mais uma vez para esse encontro com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 5 deste livro, da obra basilar que Kardec nos deixou. E antes de nós fazermos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus e os bons espíritos que nos abençoem. Senhor Deus, querido Jesus, amigos espirituais, tragam a sua paz, o seu amparo e o seu amor. Abençoa nossas vidas, ilumina nossos lares, nossos familiares. Cuida de cada um de nós que necessitamos tanto do vosso amparo. Permita, então, Senhor Jesus, que possamos fazer o nosso estudo e, contando com o concurso dos nossos mentores espirituais, possamos ser orientados, inspirados para as reflexões frutíferas, alcançando o coração de cada um dos irmãos que estarão conectados a nós nesse estudo. Que a tua paz e o teu amor permaneçam entre nós. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, a mensagem que eu reservei para começar o nosso estudo é a mensagem apacenta, que está no livro Fonte Viva, através da mediunidade de Chico Xavier, com a orientação de seu mentor espiritual, Emmanuel, que assim começa. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus, e João nos traz no capítulo 21, versículo 17. E Emmanuel vem nos orientar explicando essa pequena passagem evangélica. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, no qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Que linda mensagem, não é? Tão importante refletir sobre isso, uma vez que nós estudamos tanto o Evangelho e muitas vezes esquecemos das orientações redivivas de Jesus. E o Evangelho de hoje nos chama bastante atenção nesse sentido, por isso que eu escolhi essa mensagem inicial, para que nós possamos refletir dentro desse contexto que Emmanuel nos traz. Apacenta as minhas ovelhas, vai ser uma mensagem muito forte para a reflexão desse Evangelho. Observemos. O nosso Evangelho de hoje, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema central Bem-aventurados aflitos, é o seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. Este tema é bastante polêmico, mas a gente vai estudar com muito carinho essa orientação trazida para nós pelo Espírito Fénelon, que veio em Sens, né, a cidade de Sens, no ano de 1862, através da equipe que compôs a codificação junto a Kardec.
Vale salientar que esta temática está no campo das instruções dos Espíritos desse capítulo, que é bastante intenso e é muito conveniente para a nossa reflexão. E assim começa o nosso Evangelho. Dizeis muitas vezes, ferindo-vos um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito, ainda jovem, nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber como recompensa o seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, estáis cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estáis julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Por que gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o outro ficasse ligado à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo de sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais. E enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos por deixar pelo pensamento vossa mesquinha visão, e à medida que vos elevardes à importância da vida material, diminuirá aos vossos olhos, e apenas vos parecerá um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Que mensagem espetacular Fénelon nos traz. Nós temos o hábito de julgar as atitudes das pessoas. E eu tenho visto constantemente esse tipo de comportamento. Nós, cristãos, nós espíritas, precisamos aprender que a indulgência tem que ser um ato contínuo em nossas vidas. Precisamos observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Precisamos ser mais generosos com essas atitudes e julgamentos. Mas Fernando, aquela pessoa não tinha o direito de matar o outro. Mas Fernando, aquela pessoa só está fazendo mal àquela comunidade, aquele povo, aquela sociedade. Mas Fernando, aquele indivíduo tal, é uma pessoa do mal. Ele só está atrapalhando a vida comum. Meus irmãos, talvez Deus esteja nos dando um grande exemplo através das atitudes, mesmo que equivocadas e erradas para certos indivíduos, de tudo que a gente não deveria cometer, de tudo que nós não deveríamos fazer. Nessa caminhada no nosso processo evolutivo, todos erramos. O próprio Jesus nos orienta: atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. E quem entre nós, meus irmãos, não tem pecados? Quem entre nós não cometemos algum erro? Que talvez a nossa insignificante avaliação
não esteja contemplando o tamanho do nosso erro. Porque é muito mais fácil julgar o erro do outro, dando uma potencialização muito alta a este erro, dando um valor muito maior do que os nossos próprios erros. Mas então, onde está o significado daquelas palavras? Que você não deve direcionar o dedo acusando ao outro. Porque eu me lembro que quando fazemos essa reflexão, nós damos-nos conta de que, quando indicamos um dedo para aquele irmão, esquecemos que temos 3 outros dedos nos voltando, indicando que certamente temos muito mais erros cometidos em nossa existência. Então, este evangelho que nos traz a reflexão sobre a morte de uma pessoa boa, e que nós temos o hábito de dizer que se fosse um homem de bem teria morrido, por que não morrer então aquele que não presta, aquele que é vil à vida? E onde é que está então o processo de evolução dos espíritos que precisam contemplar nessa existência o tempo necessário para se corrigir perante a lei divina? E o que nós sabemos da lei de Deus? Onde estamos então compreendendo que Deus é todo justiça, é todo amor? O que nos falta para entender então que o maior erro que nós cometemos é o do julgamento? Sim, meus irmãos, precisamos ser mais gentis. Nós sofremos de uma miopia espiritual muito grande. Porque queremos enxergar apenas o que a matéria enxerga. E que se fôssemos espíritos, talvez estaríamos contemplando esse olhar que nos falta, o olhar do espírito. O espírito precisa se revelar mais. Em vez da matéria, que mediocremente tem a capacidade horrenda de considerar o outro pior do que nós. Oremos por aquele que erra. Tenhamos compaixão. Sejamos Jesus nesse momento dessa atitude. Hajamos como Ele. Compreendamos o erro, a falha do irmão. Tenhamos piedade. E peçamos a Deus que tenha piedade por esses que erram, que cometem, que transgridem as leis divinas. Porque se ele acha que está, ele, ela, seja quem for a pessoa, acham que estão fazendo as coisas certas, não se permita fazer o julgamento, porque você estaria também transgredindo a lei de Deus. Então, que seja dele com Deus, porque da sua parte, tenha consciência aliviada de que este erro você não está cometendo. Que Jesus tenha piedade de nós, que Jesus tenha compaixão das nossas falhas e nos permita, nessa existência ainda, corrigir a todas, servindo, amando ao próximo e seguindo as lições redivivas do seu Evangelho, que é todo amor. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, este Evangelho maravilhoso nos traz bênçãos à nossa vida. Dai-nos a tua paz, o teu amor, a tua compaixão e a tua piedade. Abençoa esse irmão que nos assiste. Entra na vida dele, no seu lar, iluminando a todos que fazem parte de sua vida, dando saúde, paz e harmonia. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco. Sê conosco, Jesus. Que Jesus nos abençoe. Que os bons espíritos iluminem as nossas vidas. Que eles estejam conosco, guiando os nossos passos, como bons orientadores, nos desviando das atitudes erradas e nos guiando pelos passos do bem comum. Que os nossos passos nessa caminhada que é a existência atual sejam firmes na certeza de que logo, quando voltarmos à pátria espiritual, sejamos realmente felizes. Porque essa é a felicidade que Deus nos prometeu. Que a paz de Deus permaneça conosco.
e até o próximo encontro.